Olá, queridos, graça e paz. Quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024. Nós estamos aqui para continuar com os nossos devocionais diários, né? Um dia eu faço, outro dia a Cláudia faz, e a gente vai compartilhando alguns conhecimentos. Mas eu queria fazer uma pergunta interessante. Para você refletir, né? O que você acha dessa pergunta? Todos os caminhos de fato levam a Deus ou não? Eu sei que você pode estar indagando, pastor, que história é essa? Todos os caminhos levam a Deus. Mas vamos ler um texto em Eclesiastes, capítulo 12, no versículo 7, que ele fala assim, ó. E o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Certo? E o pó volte à terra, não é isso? De onde ele veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então isso significa que todo ser humano tem que estar diante de Deus. Só que quando a gente fala sobre salvação, aí as coisas mudam de figura. Como assim, pastor? Deus, ele é Deus criador, ele é Pai. Você pode indagar, mas quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem, a palavra final que ele fala é ao Pai ou é a Deus? Ninguém vem ao Pai. Observe que tem uma diferença, né? Todos os caminhos levam a Deus? Podemos dizer que sim. Porque todo homem vai estar presente de Deus. Agora, só um caminho leva ao Pai. Então, tem pessoas que são filhos de Deus e tem pessoas que são criaturas. A Bíblia diz lá em Hebreus que Deus corrige todo aquele que ele recebe por filho. E que se a pessoa está sem correção, ele não é filho, ele é bastardo. Então, existe uma grande diferença entre essas duas pessoas, né? O filho de Deus e o não filho de Deus. Jesus diz lá em João, quando ele fala, dizendo que a luz estava no mundo, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Observe que tem uma diferença. Os que receberam a Cristo como Senhor e Salvador se tornam filhos de Deus. Existem algumas referências ainda mais graves ainda, nesse sentido, né? Que, na verdade, todo mundo acha que é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que filho de Deus são aqueles que aceitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Se tornam filhos através de Cristo. E Jesus, quando estava conversando com os judeus, numa certa ocasião, ele disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele estava dizendo que quem ele libertar vai ser livre. Por que isso? Porque o homem nós nascemos escravos do pecado, né? E na ocasião, os judeus questionam, nós não somos escravos, nós temos um pai que é Deus. Nós somos filhos de Abraão. Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não queriam me matar, vocês estariam praticando as obras de Abraão. Aí eles insistem ainda, né, que tinha um pai que é Deus, aí Cristo falou assim, vós sois do diabo que é o vosso pai. Né? Olha só, vós sois do diabo que é o vosso pai. Ele vive mentindo desde o princípio, porque jamais firmou na verdade. Então, queridos, é uma mensagem duríssima, mas é verdade. A verdade é essa, que o ser humano nasce já praticamente com o pé dentro do inferno, por causa do pecado de Adão. Então todo homem, por isso que Jesus falou para Nicodemos, quando Nicodemos foi elogiá-lo, sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais, e Jesus diz assim, aquele que não nascer de novo, não vai nem ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo, não vai nem ver o reino de Deus. Então por que ele disse isso? Porque, por exemplo, eu nasci dia 10 de setembro de 59, de uma relação entre meu pai e a minha mãe. Só que eu nasci no estado pecador, porque eu herdei de Adão. Tem aquela frase, filho de peixe, peixinho é, não é? Tá certo.
Agora, filho de crente é crentinho? Não, né? Filho de crente é um pecadorzinho que precisa se arrepender para se tornar também filho de Deus. Então existem essas diferenças. Então, a gente nasce, o homem nasce do pai e da mãe, a Bíblia mesmo diz, nasceu, o que é nascido da carne é carne. Então, eu nasci no dia 10 de setembro de 59, dá vontade da carne dos meus pais. Só que no dia 12 de junho de 1988, eu nasci do Espírito, porque eu reconheci quem eu era, o meu estado de pecado, a minha condição que eu estava, que eu vivia, e reconheci que Deus me amou, que Deus me ama, e reconheci que Cristo morreu por mim, e entendi que eu tinha que só simplesmente crer que Ele morreu por mim, que Deus me ama, e que eu teria que confessá-lo. Reconhecer que eu sou pecador, Senhor, eu sou um pecador, sou um miserável, desgraçado, não mereço nada, mas Tu me amas. Cristo morreu por mim. Diz lá em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então aí em Romanos também 10 diz que aquele que crê com o coração e com a boca confessar Jesus como Senhor, será salvo. Qual a sua escolha? Se você já é filho de Deus, dê glória a Deus, agradeça, porque não existe presente melhor para nós humanos do que a salvação. Salvação do inferno, salvação das condenações. Jesus diz em João 5,36, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Qual a sua decisão? Pense nisso. Daqui a uns 3 dias começa uma festa chamada Carnaval. A gente está ali envolvido, vai pular, vai dançar, tentando satisfazer algum desejo da carne, mas o teu espírito e a tua alma, né? Gostaria que você realmente pensasse, refletisse nisso. Aonde você quer passar a eternidade? No céu com Deus ou no lago de fogo, um lugar pior do que o inferno? Não é para te ofender, não é para te machucar, mas é para te alertar. Cristo está voltando. E a decisão que nós fazemos, a maior decisão que o ser humano faz, do dia que ele nasce até o dia que ele vai morrer, é se ele vai aceitar Cristo ou não. Se ele vai ganhar a salvação ou não. Então não espere para amanhã. Se você não é salvo, se você tem dúvida, qualquer coisa nos procure. Procure uma igreja evangélica, onde alguém que realmente prega, que conhece a verdade, para lhe mostrar. Deus te abençoe, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, né? E que você seja alcançado pela graça do nosso Deus.